A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é os malefícios da soberba. A soberba transforma o coração do soberbo em um coração de pedra. O soberbo é um ser empavonado. O soberbo é um ser descaracterizado da sua essência. A essência do ser humano é Deus. Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a encarnação da humildade. Por isso, faça uma autoanálise da sua vida. Dizem os biblistas que as viagens mais profundas em que o apóstolo Paulo fizera foi dentro desse mesmo. Eu, Neomar, precisei fazer essa viagem. Agora veja só, e por que foi necessário para eu, Neomar, fazer essa viagem dentro de mim? Porque veja, se dentro de mim existir a soberba, a vaidade, eu estarei distante de quem Deus é. Deus é amor. Deus é humildade. Deus é simplicidade. E eu, Neomar, preciso olhar para o outro e enxergar além das aparências. Eu não posso, em hipótese alguma, me colocar diante do outro como juiz. Eu, Neomar, fui chamado a ser canal de graça. O soberbo, ele é canal de desgraça. Eu, Neomar, fui chamado a iluminar. O soberbo elimina. O soberbo está sempre criticando o outro. Ele não consegue enxergar as suas misérias. Ele só enxerga a miséria do outro. Ele não entende que ele precisa conhecer o coração do Cristo. Ele não consegue entender que o coração do Cristo é uma fornalha ardente de amor. E eu, Neomar, preciso me consumir por este amor. O outro precisa olhar para mim e ver o Cristo. Eu preciso entender que eu preciso caminhar rumo à pátria celeste e sempre entendendo a importância do processo contínuo de conversão. E veja, a conversão, ela só terminará quando eu, Neomar, der o último suspiro. Meu irmão, faça uma viagem dentro de você e veja quais foram as escolhas que você fez. E também, dentro desse processo de reflexão, busque saber se essas escolhas em que você fizera, se ela estava em sintonia com a vontade de Deus. O soberbo, ele se fecha. Um ser humano fechado em si mesmo é um ser humano vulnerável aos ataques do diabo. E por quê? Porque o seu Deus resiste ao soberbo.
A soberba destruiu muitos casamentos. Agora veja, você não sabe qual será o dia em que você sairá de cena. Entenda, você só tem o hoje para que você possa fazer uma reflexão profunda de quem você é. Será que você tem amado o seu próximo? Será que você é egoísta? Será que existe egoísmo no coração do Niomar? Será que existe a vaidade no coração do Niomar? Por isso é necessário essa viagem profunda dentro de nós, para que nós possamos discernir se existe dentro de nós esses sentimentos malévolos que nos descaracteriza como filhos de Deus e seguidores do Mestre. O mestre da Galileia deixava rastro de céu. Será que eu, Niomar, deixo rastro de céu? O mestre da Galileia amava o outro, apesar das suas misérias. O mestre da Galileia envolvia o outro com a sua bondade, com a sua piedade. Ele trocava olhares com o outro. Eu costumo dizer que nós necessitamos de fazermos uma oração interiorizada, e dentro dessa oração interiorizada nós precisamos trocar olhares com Cristo. E por quê? Porque o olhar do Cristo cura. Ele nos envolve com a sua ternura. Agora veja só, quando você passa a entender a importância de você ter experiências de amor com Cristo, você passa a passar para o outro também essa experiência. Na medida em que o Cristo vai te envolvendo com o seu amor, você vai envolvendo o outro. E você vai entendendo que você é muito importante para o Senhor Deus. Mas não julgue o outro. Não terceirize ideias, ou seja, não faça fofoca. Busque ser amigo do outro. Busque ser um amigo fiel. No livro do Eclesiástico, o autor diz assim: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Ou seja, o amigo, ele é canal de graça para o outro. E por quê? Porque o ser humano, ele não nasceu para ser uma ilha. E quando ele encontra uma pessoa que vai gerar para ele conforto, segurança, ou seja, às vezes as pessoas trazem dentro de si angústias, trazem dentro de si os seus medos, os seus traumas, mas infelizmente elas não têm com quem compartilhar isso. E por quê? Porque existe uma grande probabilidade das ideias serem terceirizadas. Busque ser canal de graça para o outro e renuncie à soberba. E por quê? Porque o Senhor Deus resiste ao soberbo. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.